Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje, dentro da cardiologia, a gente vai estudar atualizações de parada cardiorrespiratória, né? O suporte avançado de vida em cardiologia, ou ACLS, Advanced Cardiovascular Life Support. E a gente trouxe, claro, as atualizações de novas condutas de 2015 e a gente procurou deixar 20 nos slides quais são essas sugestões de modificação do último guideline para esse atual. Tá legal? Bom, a abordagem da parada cardiorrespiratória, todo mundo sabe, segue em protocolos rigorosos de conduta. Então, quando você vai fazer um curso do ACLS, você precisa seguir aquele protocolo, porque existe estudo, debate, ciência em cima do protocolo para conseguir salvar o maior número de vidas. E a gente vai falar sobre esses protocolos, tá? Bom, o ACLS se divide em duas partes, a avaliação primária e a avaliação secundária. Na verdade, a avaliação primária é o BLS, que é o suporte básico de vida. E às vezes, quando os médicos vão fazer o curso do ACLS, e eles percebem que o curso de suporte de vida avançado começam com o suporte básico, eles falam, poxa, mas o curso não é para a gente aprender as coisas mais complexas, né? Agora, olha que interessante. 90% das pessoas que a gente salva a vida numa reanimação cardiopulmonar, a gente salva com as manobras do BLS. Então, é fundamental lembrar os elementos do BLS da avaliação primária. E, claro, para aqueles pacientes que não tiver sido eficaz a reanimação no BLS, aqui sim é o ACLS, as condutas avançadas, com intubação orotraqueal ou outras vias aéreas, com os medicamentos e assim por diante, ok? Então nós vamos iniciar relembrando alguns aspectos da avaliação primária BLS e depois partindo para a secundária, né? Então, como objetivos, a gente tem que saber o início imediato da abordagem em um paciente em que eu suspeito a parada cardíaca, saber as condutas do BLS, que se resumem em massagem cardíaca e ventilação corretas e o uso do DEA, desfibrilador externo automático. Saber aplicar as condutas avançadas e usar um cardioversor desfibrilador. Então, pessoal, como que tudo começa? Começa com a gente encontrando uma vítima responsiva em que você suspeita que ela possa estar em parada cardiorrespiratória. A primeira coisa, você como um profissional de saúde vai lá checar a responsividade. Se não houve resposta, você tem que ativar o serviço médico de emergência. Se você estiver em um hospital, isso significa código azul. Se você estiver no ambiente fora do hospital, acionar o 192 e ao mesmo tempo tentar pedir ajuda para alguém que está perto de você para ver se o lugar onde você está possui um DEA. Muitos lugares que a gente frequenta tem DEA e a gente não sabe. Restaurantes, clubes, shopping center. Então, alguém chama o serviço médico de emergência e uma outra pessoa vai atrás de um DEA, de um aparelho de dar o choque no coração. Você às vezes tem que explicar isso para os leigos. Então, essas são as condutas mais importantes. Depois, você vai iniciar a abordagem propriamente dita do paciente, começando com a verificação de pulso e com as compressões torácicas. E seguido, vamos supor que a gente tenha dado a sorte de chegar a um desfibrilador automático externo, o quarto passo é a gente poder aplicar corretamente o protocolo do DEA. E isso é a conduta que vai salvar a maior parte das pessoas que são passíveis de sobreviverem a uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, no BLS, naquela avaliação primária, você testou responsividade, pediu ajuda e pediu um DEA, foi para o paciente. Foi para o paciente, primeira coisa, CAB. Tem pulso, você vai testar pulso central, pulso carotídeo. Não sentiu pulso, você vai fazer direto 30 compressões torácicas. Terminou as 30 compressões torácicas, abre a via aérea e você avalia se esse paciente você, na letra C, viu que não está respirando, né? Isso é uma das modificações, e aqui você vai aplicar
2 ventilações de resgate. Então vamos voltar. Você checou o pulso carotídeo. Essa é uma mudança desses últimos guidelines do ACLS. Agora, a verificação de pulso e de respiração, ela é simultânea. Então você checou o pulso, ao mesmo tempo viu que não tem pulso e não está respirando. 30 compressões torácicas. Terminou? Abre a via aérea e 2 ventilações, que é o que está aqui nessa figura. Então, na avaliação primária, você avalia o pulso, né? Você vai procurar no máximo por 10 segundos e simultaneamente vai avaliar a respiração do paciente. Durante 10 segundos no máximo não tem pulso, você vai fazer 30 compressões torácicas, tá? No Guideline 2015 da CLS, que é o que está nessas caixas, né, circuladas aí de amarelo, frequência de 100 a 120 batimentos por minuto. Então você vai falar 30 compressões torácicas. Depois de feitas as 30 compressões torácicas, você abre a via aérea e você vai fazer 2 ventilações de resgate. Cada uma delas dura aproximadamente 1 segundo e causa elevação do tórax. Não existe mais essa figura que no passado a gente falava muito, que era o ver, ouvir, sentir, que o examinador ficava próximo da vítima, vendo se ele enxergava movimento respiratório. Não. Todas as condutas do ACLS mais modernas é para a gente perder cada vez menos tempo, né, não fazendo as compressões torácicas. Ou seja, tudo que atrasa a compressão torácica piora o prognóstico do paciente. Então a gente não perde mais tempo ver, ouvir, sentir. Você já sabe que não está respirando, porque lá na letra C você fez a avaliação simultânea, 2 ventilações. E você fica nesse ciclo de 30 compressões torácicas para cada 2 ventilações até o DEA chegar. Em geral, 5 ciclos de 30 para 2 correspondem a 2 minutos de reanimação, tá? Uma frequência de 100 a 120, numa profundidade entre 5 e 6 centímetros do tórax. Não deve fazer uma compressão torácica muito vigorosa, afundar muito o tórax pelo risco de lesões, tá certo? Bom, chegou o DEA. Quando chegou o DEA, você para a sua compressão torácica ou a sua ventilação, você estava no 30 para 2, né? Na verdade, se você estiver sozinho, você vai ter que parar para ligar o DEA e colocar as pás. Se você tiver com mais de uma pessoa que possa te ajudar, você continua a compressão torácica enquanto vem uma pessoa e coloca as pás no tórax do paciente, ok? E aí, o DEA, ele vai, na verdade, avaliar o ritmo da parada cardíaca e ele vai te dizer 2 mensagens. Uma, ritmo indicado, carregando a face, tá certo? Então, o DEA viu que é um ritmo que merece ser chocado. Então, ou é uma taquicardia ventricular, né, sem pulso, ou é uma fibrilação ventricular. E aí o DEA vai carregar e vai disparar o choque, tá? Ou então o DEA vai falar para você, ritmo não chocável ou choque não indicado, reinicie reanimação cardiopulmonar ou compressões torácicas. O que ele quis dizer? Eu olhei ali, não é TV, não é FV, deve ser a ESP, deve ser a sistolia. Continua a massagem cardíaca, tá legal? Vamos supor que o DEA não mande você dar choque. Você vai continuar durante quanto tempo a massagem cardíaca? 2 minutos. Só que agora, como o DEA tá ligado, ele tá contando esse tempo para você. Então você foi lá, colocou o DEA no paciente. Ele falou, choque não indicado. Continue com pressão torácica. Você vai ficar no 30 para 2. 30 para 2, 2 minutos. Depois de 2 minutos, o aparelho te avisa, pare com pressões torácicas, analisando o ritmo, tá certo? Se ele falar ritmo chocável, carregando a face, ele vai disparar o choque. Depois de disparar o choque, pessoal, um erro que se fazia no passado era, deu o choque, checa o pulso, tá? Isso não pode ser feito, isso é falha grave. O correto é, deu o choque, imediatamente volta para as compressões torácicas. E o aparelho também te avisa disso. Quando o aparelho dá o choque, ele vai falar assim, a face, carregando, choque indicado. A hora que ele deu o choque, ele fala, imediatamente, reinicie compressões torácicas. Você vai de novo por mais 2 minutos, que o aparelho está contando, fazer compressão torácica. Passou 2 minutos, o aparelho fala, a face, analisando,
Choque não indicado, mas como ele já deu um choque no ciclo passado, pode ser que ele não indicou o choque porque o paciente voltou. O paciente tem um ritmo de perfusão. Então, você já deu o choque, massageou e fez ventilação 30/2 por 2 minutos, o aparelho fala ritmo não chocável, aí você vai checar o pulso. E isso, pessoal, é o BLS, tá? BLS. Cada 1 minuto que a gente atrasa o choque em um paciente com TVFV, eu diminuo 10% a chance de sobrevida. Lembretes, nunca perca tempo checando ritmo ou pulso após o choque. Imediatamente volte para a RCP, tá legal? Bom, e chegou o serviço médico de emergência, ou no hospital chegou o carrinho do código azul, tá? Vamos supor então que ele deu o choque no paciente, mas o paciente não saiu da parada cardíaca, não foi eficaz, ou desde o início o choque não era indicado. Acontece que quando chega a ambulância, serviço médico de emergência, ou quando chega o carrinho do código azul, a gente vai partir para avaliação secundária, que é o suporte avançado. Então você verifica de novo, mantém a patência da via aérea e abre, né? Na letra B, você vai garantir, né, uma ventilação, uma via aérea mais adequada, uma via aérea avançada, né? Como? Você pode usar a intubação orotraqueal ou você pode usar o Combitube, né? Que é visto naquelas estudos de via aérea difícil. O combitubo é um tipo de 2 tubos que possuem os seus cuffs e que você coloca às cegas, você insufla o cuff e que na verdade ele vai proporcionar uma ventilação adequada, tá? Não é ideal como é da intubação, mas ele faz uma ventilação adequada. A mesma coisa a máscara laríngea, que você coloca às cegas, tanto a máscara laríngea como o combitube não usam o laringoscópio. Então, tem pacientes que a laringoscopia está difícil, você não consegue visualizar a glote, você não consegue intubar. O que o CLS fala? Não fica perdendo tempo intubando. Ou você continua no 30/2 com máscara ambu, ou você usa uma via aérea, uma outra opção, como o Combitube ou como máscara laríngea, ok? Bom, então olha só, atenção, se a ventilação bolsa, válvula, máscara estiver dando elevação torácica adequada, você pode adiar a intubação, não perca tempo tentando intubar. Mas se você tiver conseguido intubar, aí a massagem cardíaca e a ventilação não tem mais sincronia, elas não têm mais relação. Você pode fazer a massagem cardíaca contínua, né? Sempre obedecendo a frequência de 100 a 120 batimentos por minuto, e você vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos, tá legal? Então você conseguiu intubar. Essa foi a letra B. Na letra C, você pega o acesso venoso, você pega o aparelho e coloca já eletrodos que vão monitorar continuamente o tórax, e agora é a primeira vez que você vai ver o ritmo, porque antes você estava lidando com um DEA, né? Agora chegou o carrinho de código azul, chegou a ambulância e eu tenho um cardioversor desfibrilador. Então, a hora que eu ponho os eletrodos, eu vejo qual é o ritmo da parada. É uma TV sem pulso? É uma FV? É uma ESP? É uma sistolia? Aí eu pego o acesso venoso e parto para as drogas. Esse é um exemplo de uma fibrilação ventricular fina, em que ele, com as pás do cardioversor, viu que era uma fibrilação, aí ele vai aplicar um choque de 200 joules e depois do choque o paciente sai em ritmo sinusal, tá? Isso é registrado na fita, ok? Aqui é um outro eletrocardiograma de uma fibrilação ventricular. Não tem caracterizado ondas P, QRS, T, né? Parece um rabisco. Fibrilação ventricular. Bom, se o ritmo for chocável, o que vale a pena lembrar? Os aparelhos mais antigos eram chamados monofásicos, a gente dava carga máxima, né? 360 joules. Os aparelhos mais modernos, chamados bifásico, essa carga máxima é em 200 joules. Então não importa o aparelho que você está, na parada cardíaca, TV ou FV, que são os ritmos chocáveis, carga máxima e você vai aplicar um choque único nesses pacientes, ok? Muito bom. Depois, A, B, C, D, na letra D, a gente vai avaliar os diagnósticos diferenciais. Então, alguém procurar uma história do paciente, falar com a família, se estiver dentro do hospital, procurar prontuário,
ter algum indício que ele possa ter uma intoxicação exógena, o manual novo do ACLS traz o lembrete. Se você suspeitar de intoxicação por opioide, usar o naloxone, né, intranasal ou intramuscular. E agora a gente vai para os grandes protocolos do ACLS. Então, o ACLS tem dois grandes protocolos. O protocolo de TV e FV, que são os protocolos dos ritmos de parada cardíaca que vão merecer o choque, e o outro grande protocolo de AESP e assistolia. Então, primeiro, os dois ritmos em que eu devo chocar: fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, né? Sequência: encontrei uma vítima que não estava respondendo, me certifiquei da responsividade, chamei ajuda, pedi para alguém procurar um DEA. Depois, parti para o BLS, CAB, na letra C, chequei pulso e respiração ao mesmo tempo, não tem pulso, no máximo 10 segundos procurando, 30 compressões torácicas. Terminei as 30, abro a via aérea, 2 ventilações de resgate e eu aguardo. Se for um DEA, você não vai ver esse eletrocardiograma, mas se você estiver no hospital ou chegar rápido uma ambulância, pode ser que colocando o monitor a gente veja esse traçado. O que é esse traçado? É uma taquicardia de QRS alargado, RR regular, sem ondas P. Então essa é uma taquicardia de QRS largo, RR regular, sem ondas P. Essa frase é o nome e o sobrenome de uma taquicardia ventricular. Como o paciente não tem pulso, taquicardia ventricular sem pulso. Conduta, choque, desfibrilação, né? Por que é desfibrilar e não cardioverter? Porque o paciente está em parada. Para cardioverter é quando eu ligo o sincronismo, que o paciente está em fibrilação atrial, ou num flutter, ou numa taquicardia, em que eu vou mapear o QRS, a gente vai falar disso daqui a pouquinho na aula. Mas agora eu vou desfibrilar. Seguindo as regras, tá, pessoal? Colocar bastante gel nas pás para aumentar a condutância, colocando peso. Olha que interessante, o gel na pá é para a energia do choque chegar no coração. Se você der o choque no paciente sem gel na pá, a energia do aparelho vai ser consumida pela pele, músculo, costela, pulmão, mediastino, chega nada no coração. Para vocês terem uma ideia, se você der um choque com bastante gel e força nas pás, de 100% da energia, 5% chega no coração, usando a técnica correta. Então, se você usar a técnica errada, não chega nada e o teu choque foi ineficaz. Se tiver um marca-passo, você tem que desviar a pá, não choque em cima do gerador, e depois que o paciente voltar da parada cardíaca, o marca-passo tem que ser avaliado, ok? Bom, isso foi a avaliação primária. Na secundária, vamos supor que o paciente não retornou. Na letra A, você abre a via aérea. Na letra B, intubação orotraqueal. Na letra C, acesso venoso, né? E aí a gente vai começar a fazer o uso das drogas, né? Que esse fluxograma nos ajuda muito a gravar. Olha que interessante. Avaliei um paciente arresponsivo, chamei o serviço médico de emergência, chamei um DEA e comecei um ciclo de 2 minutos de reanimação. 30 compressões, 2 ventilações. Chegou o aparelho. Vamos supor que chegou o desfibrilador ou o DEA, tanto faz. Coloquei as pás no paciente. Como eu estou no grande capítulo de TV-FV, o choque vai ser indicado. Então ele deu o primeiro choque. Imediatamente depois do choque, não checa pulso, não checa ritmo, mais 2 minutos de reanimação. Deu 2 minutos de reanimação, checa o pulso. Se o paciente voltou, salvou a vida, teria terminado. Mas se ele não voltou, aqui eu vou para o ACLS, para a avaliação secundária. Daqui até aqui foi o BLS. Então aqui no ACLS, letra A, abre a via aérea, letra B, intuba, letra C, circulação. Eu vou preparar a máquina para o segundo choque e pego acesso venoso, porque o primeiro choque não tirou. Aí eu dou o segundo choque e começo a dar vasopressor, tá certo? Já dou adrenalina para o paciente. Mais 2 minutos de reanimação, checa o ritmo. Não saiu, quando você vai para o terceiro choque, entra o antiarrítmico, que é, no caso, a amiodarona. Drogas, pessoal, drogas.
adrenalina 1 mg, epinefrina 1 mg, vasopressina, nesse último guideline, caiu por terra. A gente não usa mais. Então ficou só a epinefrina, a adrenalina. E os antiarrítmicos, pode ser amiodarona, lidocaína, mas em geral a gente usa mais amiodarona. A amiodarona, 2 ampolas, que é 300 mg, né? E depois de 3 a 5 minutos eu posso repetir, mas aí com uma ampola só. Só lembrando aonde que entra a adrenalina, é aqui, ó, no terceiro choque. O primeiro choque foi do BLS, o segundo choque foi do começo do ACLS, no terceiro choque, se não saiu, é quando eu vou usar a amiodarona, ok? Bom, outra coisa que veio nesse último guideline, beta-bloqueador deve ser iniciado assim que possível quando você consegue tirar o paciente da parada cardíaca como um mecanismo de antiarrítmico, tá legal? Segundo grande protocolo, atividade elétrica sem pulso e assistolia. Esse é o protocolo dos ritmos que não vão tomar choque, não são passíveis de desfibrilação, eles não precisam. Então, eu encontro uma vítima que não responde, checo responsividade, peço ajuda, peço um DEA. Vou lá, pulso, não tem pulso, não tem respiração. Letra C, 30 compressões torácicas. Letra A, abre a via aérea. Letra B, 2 ventilações de resgate. Chegou o DEA. Quando chegou o DEA, ou vamos supor que chegou o cardioversor desfibrilador. Eu estou no hospital. Coloquei as pás, olhei isso aqui. O que é isso, pessoal? Isso é a AESP. A AESP, atividade elétrica sem pulso, é qualquer ritmo que apareça no monitor num paciente sem pulso que não é TV e FV. Se fosse TV, TV sem pulso. Se fosse FV, fibrilação. Qualquer outra coisa que aparecer aqui, AESP, tá? A AESP não toma choque. Então a conduta aqui é massagem cardíaca e ventilação, massagem cardíaca e ventilação. E isso você vai ter preenchido todos os elementos que compõem o ACLS, tá certo? Abriu a via aérea, intubação, acesso venoso para esse paciente, deixou ele monitorizado, mas o ritmo não é um ritmo de choque. E eu vou ficar fazendo compressão torácica, já que eu intubei agora, contínua, com a ventilação, sem nenhuma relação para esse paciente. E a cada 2 minutos eu vou avaliar o uso de drogas, tá certo? Que a gente vai utilizar. Bom, quando ao invés da AESP aparecer uma linha reta, que é o que a gente chama de assistolia, o manual do ACLS fala sobre uma coisa chamada protocolo de linha reta. Quando você vir este traçado no monitor, que é uma linha reta, deve ser a sistolia, mas vale a pena rapidamente excluir derivações frouxas, não conectadas no aparelho, falta de energia, ganho de amplitude do tamanho das ondas e derivações em linha isoelétrica. Se isso aqui você fez colocando as pás, vai que você criou uma derivação em que o vetorcardiograma está isoelétrico nesse eixo. Você troca as pás para mudar o eixo do vetorcardiograma em que ele se coloca no eletrocardiógrafo. Então, é isso que você faz de mudança das pás quando eu tenho uma linha reta. A sistolia vai ser a mesma conduta da AESP. Massagem cardíaca, ventilação e as drogas que a gente vai usar endovenosas, tá certo? Bom, em todos os casos de parada cardíaca, a gente deve buscar diagnósticos diferenciais. Esses diagnósticos diferenciais tem uma regra que ajuda a gente a lembrar, que é dos 5Hs e 5Ts. Quais são os 5Hs? Hipovolemia, uma causa muito frequente de parada cardiorrespiratória. Hipoxemia, hidrogênio aumentado, para lembrar de acidoses. Hiper ou hipopotassemia, potássio alto, potássio baixo. E hipotermia. E os 5Ts? Toxinas, tamponamento cardíaco, pneumotórax ou tensão do tórax, tromboembolismo venoso ou trombose pulmonar, síndromes coronarianas agudas, trombose coronariana e trauma, ok? Nas drogas, agentes vasopressores, também a gente não usa mais a vasopressina. Então só ficou a adrenalina. Então, tanto faz o protocolo de TVFV como o protocolo de AESP, atividade elétrica sem pulso, eu devo usar adrenalina, 1 mg, tá certo? E aqui, claro, não vai entrar amiodarona, nada disso, tá legal?
Ainda nesse último manual, ele coloca algumas condutas pós-parada cardiorrespiratórias. Então olha que interessante. Você está lá, fez a reanimação cardiopulmonar, o paciente voltou a ritmo de perfusão, está entubado. Olha que interessante as condutas pós-reanimação. Todos os pacientes que, depois de voltar, você faz um eletrocardiograma e tem supradesnivelamento do segmento ST, tem que ir para o CAT, independentemente do nível de consciência. Coisa que se fazia no passado. Como é que será que está o grau neurológico desse paciente? Será que ele vai evoluir para uma encefalopatia anóxica? Então a gente esperava, hoje não espera mais. O período mínimo para você pensar em avaliar um prognóstico neurológico é 72 horas. A doação de órgãos deve ser considerada, né? Quando pacientes não retornem à circulação. E esse aqui é um resumo de tudo o que a gente falou e de todos os cuidados, né? Ok? Então, falando aqui dos ritmos, falando da reanimação, das drogas, o que mudou, só para ser um grande resumo, uma figura que está no manual da ACLS, está na internet também para a gente. Ainda dentro desse estudo do ACLS, a gente fala um pouco das bradi e taquiarritmias, mas no conceito das bradicardias e taquicardias instáveis, né? Então, pessoal, quando vocês estiverem no pronto-socorro ou resolvendo uma questão e aparecer um paciente bradicárdico, frequência cardíaca menor que 50, ou taquicárdico, frequência cardíaca maior que 100, a primeira resposta que vocês têm que buscar é: este paciente com bradicardia ou com taquicardia está estável ou instável hemodinamicamente falando? Então, quais são os critérios de instabilidade hemodinâmica? Hipotensão, alteração do nível de consciência, insuficiência respiratória e dor torácica. Se o paciente tiver uma bradicardia instável, a gente sabe que a conduta vai ser uma conduta focada em salvar a vida do paciente. Eu vou ter um teste com atropina na maioria dos casos, mas eu vou cair no marca-passo. Se você estiver diante de uma taquicardia instável, é aqui que você vai aplicar a cardioversão elétrica sincronizada, tá certo? Outra coisa que é interessante, que o manual do ACLS lembra, é: você sabe então que bradicardia instável vai ser marca-passo, taquicardia instável vai ser choque, mas sempre se pergunte: aquele paciente bradicárdico ou taquicárdico tem algum outro motivo clínico para estar instável? Quer dizer, eu tenho certeza, ou certeza não é a melhor palavra, né? Mas a principal hipótese é que seja a arritmia que esteja causando a instabilidade. Isso é fundamental ser avaliado. No caso, então, das bradicardias, instabilidade hemodinâmica, conduta, marca-passo. Enquanto eu preparo o marca-passo, que é a mesma máquina do cardioversor desfibrilador, você coloca o módulo de marca-passo transcutâneo, né? Marca-passo transcutâneo, eu posso fazer um teste com atropina meio miligrama, para ver se esse paciente reage, né? Eu uso droga. Mas, chegando o marca-passo, você vai lá e coloca o marca-passo neste paciente. E no caso da taquicardia, vai ser a cardioversão elétrica. Qual a diferença de cardioverter e desfibrilar? O paciente não está em parada cardíaca. Ele está, por exemplo, com um flutter instável. Então, para cardioverter, eu vou apertar um botão aqui na máquina chamado sync, de sincronismo. E ela vai marcar com uma bolinha o pico de cada complexo QRS. Isso vai fazer com que o choque caia aqui e não caia na onda T. Por quê? Se o choque cair na onda T, ele deflagra uma fibrilação ventricular. Tá legal? A onda T é o lugar perigoso elétrico do nosso coração que pode desencadear arritmia fatal. Por isso que quando a gente está cardiovertendo, a gente, em geral, coloca o choque, aperta, nem sempre ele dá na hora o choque. Ele espera um pouquinho e aí ele dispara, porque ele está esperando o momento do sincronismo, ok? Bom, existem algumas bradicardias que podem instabilizar, mas que eu não devo usar atropina. Quais são elas? O BAV do segundo grau, tipo 2 ou MOBITS 2 e um bloqueio AV total com QRS largo, que é o escape ventricular. Então olha o eletrocardiograma. Esse é o eletrocardiograma de um BAV do segundo grau tipo 2. Olha só, é um bloqueio AV do segundo grau
Porque alguns impulsos passam para os ventrículos, outros não. Então, alguns passam, outros não. Como é que eu diferencio o tipo 1 de tipo 2? Eu olho aqui o intervalo PR. Se o intervalo PR é constante, significa que é um bloqueio baixo, a nível ali do infra-RIS, perigoso. Isso aqui evolui para BAVT, evolui para morte súbita. E eu não estou indicado usar atropina, né? Então, eu vou direto para o marca-passo, e que depois pode também ter o suporte de dopamina, outra droga que você pode usar. E o bloqueio AV total com QRS largo? Pessoal, toma cuidado. Tem gente que pega este eletrocardiograma e fala que é um bloqueio AV total. Por que bloqueio AV total? Porque eu tenho ondas P dissociadas do QRS, olha, tá vendo? Ó? A onda P totalmente dissociada do QRS. E aí tem gente que fala, é um bloqueio AV total com bloqueio de ramo esquerdo. Isso não existe. Eu tenho um bloqueio AV total. Só que eu não tenho bloqueio de ramo esquerdo, ou pelo menos não tenho como saber. O que eu tenho é um foco no ventrículo que reassumiu o ritmo e por isso que o QRS está largo. Também não tem a indicação de usar atropina. Esse vai ser o marca-passo transcutâneo que a gente coloca, né? Manipula e tratou o paciente, tá certo? Bom, existe um outro tipo de taquicardia que é bastante perigosa, bastante instável e que a gente às vezes consegue tratar com um medicamento, que no caso é o magnésio, que é uma taquicardia polimórfica, em geral associada a intervalos QTs longos, como mostra esse eletrocardiograma. Essa é a famosa taquicardia torsar de points. O que ela é? Ela é uma taquicardia ventricular, polimórfica, e que ela acaba, pessoal, rodando em torno de um eixo aqui, ó. Tem um eixo no eletrocardiograma que ela fica subindo e descendo. É uma taquicardia ventricular polimórfica e que o sulfato de magnésio ajuda para estabilizar essa membrana, ok? Então, taquicardia ventricular polimórfica. Pessoal, essas foram os elementos mais importantes dessa última atualização do ACLS, do manual de 2015, né? Com dicas e com lembretes fundamentais para a prática e para a resolução de algumas questões também. Muito obrigado e até a próxima.